A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Hoje eu queria ler uma palavra para os irmãos que vai falar sobre a confiança em Deus na sua diversidade. Vai falar aqui no Salmos, capítulo 3, verso 1 a seguir, que vai dizer assim: Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim. A minha glória é o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feristes a todos os meus inimigos nos queixos. Quebrastes os dentes, os ímpios. A salvação vem do Senhor sobre o teu povo. Seja a tua bênção. Aqui, irmãos, nós vamos falar sobre o salmista Davi quando ele fugiu diante da face do seu próprio filho, Absalão, seu filho. A palavra do Senhor vai dizer que Absalão, ele queria tomar o trono de Davi. Então, irmãos, ele fez uma rebelião contra o seu próprio pai. A história do salmista Davi diz aqui que ele conspira contra o seu próprio pai e ele quer reivindicar o trono de Israel. Então, irmãos, fala aqui que Davi teve que fugir do teu próprio filho, ao perceber que ele seria capaz de tudo para poder conseguir alcançar aquele objetivo dele. Absalão fala que ele era um dos terceiros filhos de Davi. Fala que ele nasceu em Hebron, que se destacava dos demais, porque fala que ele tinha uma aparência física muito aprovada, fala que ele tinha cabelos longos, tinha uma aparência, muito boa aparência. Então, aos olhos do povo, ele certamente servia como um candidato, como alguém perfeito para ser o sucessor de Davi, naquele governo lá de Israel. Então, ele entra em rebelião, fala que Absalão, antes de Absalão entrar em rebelião, fala que teve também outras histórias na página da Bíblia que foi responsável, fala que Absalão foi responsável por assassinar seu próprio meio-irmão. O nome dele era Amon. Então, fala que ele foi responsável por assassinar seu próprio irmão. E esse filho era o filho primogênito de Davi. Aminon, havia abusado de sua própria meia-irmã Tamar. Então, por ele ter abusado da irmã de Absalão, Absalão se revolta e mata seu irmão, seu meio-irmão. Ele mata e foge. Fala aqui que ele ficou mais ou menos uns 3 anos fugido. E depois ele tenta... Fala que depois que Joabe consegue intermediar junto a Davi, aí Absalão volta. Aqui nós vemos, irmãos, que essa derrota da família de Davi, dessa família real de Davi, foi consequência do pecado de Davi quando o rei ele adultera com Betseba. E isso foi o que causou, foi o responsável pela morte. Fala que Davi ele foi responsável pela morte do soldado Urias. Então, por causa da Betseba, Davi causa a morte do Urias. E fala que Deus repreende ele, avisa ele das consequências do seu erro. E isso inclui também esses terríveis conflitos familiares que ele viveu dentro do seu próprio lar. Porque tudo que nós fazemos, irmãos, tem consequência. Por mais que o Senhor, nós nos humilhamos diante do Senhor, por mais que nós recorremos a Deus, nos arrependemos, tem as consequências. E Davi viveu essa consequência. Fala a palavra do Senhor que Davi, por mais que Deus, ele era um homem segundo o coração do Senhor, ele teve esse pecado do assassinato de Urias, ele foi responsável, e ele também peca por causa do pecado dele com Betserba. A mulher de Urias, ele foi responsável da morte de Urias, ele tenta encobrir o seu pecado. E por causa disso, dele tentar encobrir o pecado, o Senhor, ele cobra de Davi. O próprio Deus cobra de Davi. Então, veio as consequências do próprio erro de Davi. O Senhor levanta o profeta Natanael, ou Natan, creio que foi Natan, e repreende Davi. Então, Davi, ele reconhece o seu erro e se arrepende diante do Senhor. E então, irmãos, através disso vem esse conflito familiar. E Davi fica no meio dessa intriga. Ele teve que passar por desgostos, por ressentimentos. E a falta da liderança familiar de Davi, por parte de Davi, Absalão começa a ter movimentação para poder tomar o seu próprio reino, o reino do seu próprio pai. E naquele tempo, muita gente, muitos povos de Israel também estavam conformando com Absalão, porque eles estavam insatisfeitos. Algumas coisas, alguns modos daquele reino, estava sendo da forma que estava sendo conduzido. Então Absalão se aproveita disso e começa a se exibir, começa como um homem assim poderoso, um homem em Israel.
e também ele começa a se insinuar como um juiz melhor das causas do reino. E com isso a Bíblia diz que ele conseguiu furtar o coração dos homens de Israel. Ele começa a fazer o que nós conhecemos como divisão no meio do povo de Israel. Então, irmãos, nós vimos que essa rebelião causou muitos conflitos na vida de Davi. Fala que Absalão disse ao próprio pai, diz que o Absalão fala para o próprio pai que ele mesmo iria até Hebrom para poder pagar um voto a Deus. Mas tudo isso fazia parte do seu plano, fala que a palavra do Senhor, que ele faz um plano perverso contra o seu próprio pai para poder usurpar do trono de Israel. Aqui ele fala, Absalão disse para Davi que iria até Hebrom para pagar um voto a Deus, mas era tudo um plano, era tudo uma artimanha dele, um plano perverso dele para poder usurpar o trono de Israel. E ele planeja, fala aqui que ele declara ser rei em Hebrom. E naquele tempo ele já tinha havido conseguido muito apoio, fala muitas pessoas importantes daquele povo, pessoas, tribos. Fala que aquela tribo do norte também ele já tinha influenciado. Então Absalão ele pega ali seus mensageiros, pessoas que estavam apoiando ele, e começou todos eles ouvirem o som de trombeta. E essas trombetas, irmãos, começaram a proclamar ao povo que ele iria reinar em Hebrom. E depois disso ele levanta consigo um grupo ali de 200 pessoas mais ou menos e pessoas bem influentes. E fala que ele pega essas pessoas influentes em Israel. E também Aitofel, um dos conselheiros de Davi, que era alguém que era de confiança de Davi, o Aitofel, nenhum deles aqui sabia de seus planos malignos, do seu plano para se apoderar do reino. Então, o número desses apoiadores de Absalão cresceu muito, fala que ao ponto de Davi ter que escutar que o coração de cada um de Israel seguia Absalão. Então, Davi começou a analisar aquela situação, ele começou a observar prudentemente aquela situação e ele resolve fugir de Jerusalém. E ele sabia que o próximo passo de seu filho seria tentar tomar a cidade, que era tentar enfrentar ele, tentar... Aí Davi teria que ter grandes perdas, ele teve que perder muito povo, muito apoio. Então Davi foge de Jerusalém, fala que ele foi acompanhado por um grupo leal de servos e de soldados, porque Davi não poderia sair sozinho. Davi era rei, ele tinha pessoas leais a ele. Então ele pega algum grupo leal de seus servos e soldados e foge de Jerusalém. Então, irmãos, aqui nós vemos que a rebelião de Absalão teve influência maligna, era o espírito de rebeldia. Absalão, então, aqui foi conduzido à ruína. Fala que Davi precisou organizar um exército para poder lutar contra o seu próprio filho. Imagina a situação, como que não seria essa situação na vida de Davi. Então, por fim, foi aquela agonia, eu creio. Mas Davi ele recomendou que poupasse a vida de Absalão. Então, irmãos, foi difícil porque, além dele querer proteger o seu filho, ele também não queria estar passando por aquela guerra, por aquela divisão, por aquele conflito. Davi não queria passar por isso. E ele também não queria que o seu filho fosse morto. Além dele ter que guerrear com o seu filho, ele não queria que machucasse ele, que matasse ele, que poupasse a vida dele. E fala que o exército foi a favor de Davi. E esse exército de Davi era um exército menor do que esses que se... Aqui o exército foi a favor de Davi, e era menor do que o exército que reuniu junto com Absalão. E mesmo assim o número de exército de Absalão foi derrotado. Por quê? Porque Deus era na vida de Davi. Deus não agrada desse tipo de conflito. Então essa batalha acontece nessa floresta de Efraim e se espalha por toda essa região. Mas então esses soldados, eles morreram pelas ciladas das florestas traiçoeiras, que fala aqui na palavra de Deus. Morreram todos. Fala aqui que pelas ciladas das florestas traiçoeiras, morreram todos pela espada. E a Bíblia diz que naquele dia 20 mil homens morreram. Se os irmãos abrirem a palavra do Senhor em 2 Samuel, capítulo 18, verso 7 e versículo 8, vai falar sobre isso. Durante essa batalha de Absalão, fala que Absalão montou nessa mula e saiu pela floresta. Mas ao passar pelos esses galhos de uma grande árvore, fala que ele acaba ficando preso pela cabeça. Fala aqui que um homem, irmãos, que viu ele ali, não quis matá-lo. Então ele entrou em consideração ao pedido de Davi, mas fala que Joabe, um dos seus comandantes, que era o comandante de Davi, tratou de transpassar com dardos o coração de Absalão. Na sequência, diz que 10 de seus escudeiros, não era 10 mil não, fala que 10 de seus escudeiros acabaram de matá-lo. Em Samuel,
2 Samuel 18, 14, no verso 14 e 15, vocês lerem o verso 14 e 15, vocês vão ver o que aconteceu. Fala que ele passeando ali, Absalão passeando ali naquela floresta, ele acaba ficando preso com sua cabeça naquele galho de árvore. Então o homem vê ele preso, aproveita daquela situação vulnerável e ataca ele no coração. E era um dos que Davi tinha ouvido do próprio Davi para não matar, que fala aqui que era Joabe, um dos seus comandantes de Davi. E ele pega e tenta transpassar com dardos o coração de Absalão. Ele não observou a palavra de Davi, ele preferiu ali acabar com aquele inimigo. E fala que 10 dos seus escudeiros acabaram de matar, acabou de fazer o serviço. Então, depois dessas coisas aqui, irmãos, o conflito de Israel, ele teve fim. E Davi volta para a cidade de Jerusalém e volta a reinar. Davi sentiu muito. Fala aqui que, com certeza, que qual pai que não vai sentir a morte do seu próprio filho? Mas ele teve que reprimir sua lamentação. Ele teve que reprimir sua dor, reprimir o sofrimento, porque Absalão ele havia sido um traidor dentro do seu próprio lar. Ele era um traidor. Sem dúvida, essa história aqui dessa rebelião aqui de Absalão mostra o perigo da ambição, da rebeldia. Isso aqui mostra para nós, uma advertência para nós, o perigo que é da pessoa viver em perigo, viver com pessoas rebeldes, com pessoas traiçoeiras. Mas aqui dentro dessa história aqui, irmãos, revela como Deus ele preserva o trono de Davi. Também mostra para nós como que Deus cuidou da vida de salmista Davi. Ele teve sim que tomar ações, tomar atitudes, ele teve que ali ter sabedoria para poder lidar com essa situação. Porque ele não queria a morte do seu filho, mas também ele não queria perder o trono. Ele tinha que liderar o povo porque ele estava vendo que tinha um rebelde e o rebelde era o seu próprio filho. Ele viu que ele teria que tomar uma iniciativa de fugir para não ser morto. Mas ele teve sabedoria e durante esse período Deus ajudou ele, Deus preservou a vida dele. Quantas vezes, irmãos, nós temos que tomar iniciativa que talvez não seja a nossa vontade, talvez não seja o correto. O correto que eu quero dizer assim, não seja o que nós esperava da nossa vida. Talvez não seja algo que nós queria que acontecesse na nossa vida, mas nós, por consequências do pecado ou por consequências da vida, nós precisamos tomar uma iniciativa até mesmo de fugir, de se esconder ou de tomar uma atitude que nós não gostaríamos de tomar. Então fala aqui que através dessa vida aí, desse acontecimento, Deus preserva a vida de Davi. Porque para ser ocupado aqui pela linhagem, através do Messias, haveria de vir, fala aqui que Davi, ele para ser ocupado por essa linhagem, então, através disso, o Messias havia de vir, que é Deus. Então, Deus é fiel nas suas promessas, apesar das falhas do ser humano, através da linhagem de Davi ia vir o próprio Deus. Então, irmãos, Deus preservou a vida de Davi, Deus cuidou, e Deus é fiel nas suas promessas para poder abençoar, apesar das nossas falhas. Se nós, irmãos, for observar direitinho essa história, nós vemos que isso acontece na vida de muitas pessoas. Porque Davi, se os irmãos verem aqui nos Salmos, que eu acabei de ler, Salmos 3, capítulo 3, versículo 1 a seguir, vai falar, irmãos, sobre a oração que Davi faz. E Davi fala, em paz me deito e logo pego no sono. Então, irmãos, quando ele fala isso, em paz eu me deito e pego no sono, ele está querendo dizer que ele não precisa temer, ele vai ter um sono tranquilo porque Deus era com ele. Por mais que ele estava passando por essa situação, ele estava tendo confiança em Deus. Independente da situação, ele estava com a presença protetora do Senhor, garantindo ali a segurança dele. Então, sim, ele viu que ele podia descansar tranquilamente. Independente das circunstâncias, por mais que ele teve que fugir, mas ele fugiu com sabedoria, ele fugiu sabendo que Deus estava na vida dele. Ele não poderia ficar lá, ele teve que tomar essa atitude. Mas não significa que Deus não estaria com ele. Deus estava com ele, até para dar a ele direcionamento. E ele fala aqui em Salmos capítulo 4, verso 8 também, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Ô irmãos, só Deus pode nos fazer repousar seguro. Aqui ele faz essa declaração aqui, ele fala para que nós vejamos que essa ocasião aqui da vida de Davi, ele fala essas palavras aqui porque ele estava atravessando um momento de angústia, um momento difícil, um momento de aflição. Então, ele precisou aqui, fala que ele precisou fugir do seu próprio filho, da rebelião de Absalão.
Então, em paz, ele deita e logo ele pega no sono. O salmista Davi ele estava testificando aqui que mesmo nas suas piores tempestades, nas suas piores momentos, ele poderia confiar no Senhor que nada iria abalar ele. E aquelas ameaças da sua vida, aquela ameaça não podia tirar o sono dele, não podia tirar a tranquilidade dele em Deus. Talvez na vida física dele ele estava atravessando isso, mas a mente dele estava conservada, a mente estava pura diante do Senhor. A mente estava consciente que ele ia habitar em segurança. Então, é essa segurança que nós, crentes, devemos encontrar na presença de Deus. Não significa que nós não vamos passar aflições, não significa que nós não vamos passar por adversidade, não significa que nós não podemos viver uma situação dessa, mas significa que a nossa confiança está em Deus e que Deus ele está nos protegendo e andando conosco. Seja na tempestade, o Senhor está conosco no barco. Seja no meio da fornalha, o Senhor está conosco no meio do fogo. Então, irmãos, por mais que nós estejamos passando por tudo isso na nossa vida, mas o Senhor não permite nós ser derrotado, nós ser destruído. Foi o que aconteceu com Davi. Aí ele faz essa oração. Em paz me deito e logo pego no sono. Aqui ele quer transmitir para nós a confiança, ele quer transmitir para nós a tranquilidade, o bem-estar, a paz que só que fala a palavra do Senhor, que Deus ele entrega para nós a paz que excede todo o entendimento. Então Davi tinha essa paz que excede todo entendimento. Isso quer dizer algo muito profundo para nós, irmãos. Por mais que seja uma palavra simples de Davi, isso quer mostrar para nós que não significa que nós não vai ter conflito na nossa vida. Isso significa que mesmo em meio ao conflito, Deus vai transmitir essa plenitude da vida, essa paz para nós. Esse estado dentro de nós de bem-estar. Mesmo nós estando descontentados com essas coisas físicas, emocionais e espirituais, mesmo nós estando descontentes, passando por isso tudo, por aflições, por lutas, por perseguições, mas nós não estamos com o nosso emocional abalado, nós não estamos com a nossa vida espiritual abalada. Nós estamos firmados na rocha que é Jesus, que é a nossa confiança. Então nós, por mais que nós tenhamos descontentamento, tristeza, angústia, tudo neste mundo, mas nós sabemos que é passageiro, não é água eterna. E ele diz, logo pego no sono. Então ele estava esperando em Deus. Essa é a verdadeira paz. Nós temos que esperar em Deus. Aqui nós temos que estar, igual o salmista Davi, ele pôde entender o que era essa verdadeira paz que fala na palavra de Deus, que excede todo entendimento. Porque excede todo entendimento, porque aos olhos do homem, é que ele estava sozinho na batalha, ele estava sozinho na guerra. Ao olhar físico do homem, natural do homem, muitas das vezes nós focamos o nosso olhar no problema. E aqui nós vemos que Davi, ele não foca no problema, ele foca em Deus. A segurança e a tranquilidade dele estava em Deus, estava plena no Senhor. E essa palavra aqui, irmãos, nos mostra aqui que em momentos de crise, momentos de pânico, mesmo que nós estejamos vivendo algo parecido com essa situação de Davi, que era a rebelião de Absalão, seu próprio filho, ele estava enfrentando uma oposição dentro do seu próprio reino, dentro de sua própria casa. E aqui fala que o líder de conspiração era seu próprio filho. Então era um cenário muito propício a qualquer um perder o sono, a qualquer um perder ali a confiança, perder ali a estrutura, mas Davi ele permanece. Fala aqui que Davi, por mais que ele foge de Jerusalém, mas ele estava segurado em Deus. Fala que em paz eu me deito e logo eu vou pegar no sono. Davi estava repousando no Senhor. Ó, a importância de nós repousar a nossa segurança no Senhor. Aqui o salmista Davi, ele mesmo responde, ele fala, porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Isso explica para nós qual que é o motivo, qual Davi, ele podia ter essa tranquilidade, esse momento que ele estava passando de crise, de situação complicada na família dele, ele não tinha essa visão distorcida que muitas das vezes nós olhamos para a realidade, nós olhamos para o mundo aqui natural, para as coisas natural que está acontecendo, e nós não conseguimos olhar com os olhos espirituais. Ele não era desse tipo de pessoa. Fala aqui que Davi ele enxerga o problema, porque ele viu ali, ele avaliou o mal, ele viu aquela situação, ele foi prudente em observar que era seguro, que era mais notável ali ele ter que fugir de Jerusalém, se refugiar. Mas essa situação aqui, irmãos, ela nos mostra que nós precisamos avaliar o problema, analisar, ter discernimento. Davi teve discernimento e prudência nesse momento. E é isso que nós devemos ter. Então nós não temos que ter medo, nós não temos que temer. Ele sabia que aquela situação estava muito complicada, mas ele sabia que sua segurança estava na presença de Deus. E isso é suficiente para nós. Isso era suficiente para ele
ter paz de verdade. Aqui nós vamos lembrar que o salmista aqui, irmãos, eu não sei quem que escreveu os Salmos de 91, não sei se foi o Moisés ou se foi o salmista Davi, mas nós vemos que no Salmo 91, capítulo 1, vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, irmãos, nesse verso aqui vai dizer que por mais que nós não esteja passando alguma situação favorável, algo que nós desejaria, mas apesar de tudo, nós temos que desfrutar no bem-estar, como Davi, ele desfrutou desse bem-estar. Somente aquele que é protegido pelo poder de Deus pode desfrutar desse bem-estar, dessa paz. Ele não viveu inquieto, ele não viveu atormentado, pois ele sabia que a proteção dele era em Deus. Isso era suficiente para poder guardar ele. A proteção nossa está no Senhor, porque a proteção do poder de Deus é que nos faz habitar em segurança. Ele fala que quem consegue dormir em paz no momento de conflito? Ninguém. Quem consegue dormir em paz numa hora que você vê sua casa toda destruída, toda... Aqui nós vimos que o conflito era tão grande. Davi tinha perdido o seu próprio filho. O próprio outro filho teria matado. Nós vemos que ele vê um desastre acontecendo no meio da família dele. E ele ainda tem, irmãos, a paz, ele ainda tem aquele gozo de dizer: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me faz repousar em segurança. Isso para o mundo, irmãos, isso para as pessoas do mundo que não entendem as coisas de Deus, acha que as coisas de Deus é loucura, não compreende a palavra, não compreende a confiança em Deus, porque eles têm essas pessoas que se seguram em Deus, se repousam em Deus como louca. A palavra do Senhor vai falar que aquele que confia no Senhor, eles permanecem. Então, irmãos, aqui nós vimos, ainda que nós não possamos contar com qualquer apoio humano, que talvez Davi não pôde contar a tantas pessoas, mas mesmo assim ele foi vitorioso em Deus. Talvez nós não possa contar com muita gente, não possa contar com as pessoas, mas nós podemos contar com o Senhor. Ele é o Deus dos exércitos. É Deus que está do nosso lado, não é o exército da terra, é um exército do céu, os anjos do Senhor. Fala o Senhor, a palavra de Deus em Salmo 34, verso 7, que o Senhor, ele envia anjos ao nosso redor para poder nos livrar. Então, o Senhor, ele mesmo se responsabiliza. Por esse motivo aqui, irmãos, o salmista Davi fala aqui no Salmo 3, eu me deitei e dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Então, nós todos cristãos, todas as pessoas da presença que vivem e pratica a palavra, todos nós devemos aprender com esse salmista Davi. Nós vimos aqui no ponto de vista humano é loucura, mas as pessoas que vivem no Espírito, discernem as coisas do Espírito. E Davi, ele soube discernir, ele soube ter sabedoria. Davi, nesse ponto aqui, irmãos, ele precisava ter paz. Ele tinha plena certeza de quem e de onde viria o socorro dele, a segurança dele, a paz dele, o que ele ia precisar. E ele sabia que ele só iria encontrar em Deus, sobre a poderosa mão do Senhor, que ele iria descansar, ele ia estar tranquilo, ele ia estar seguro, porque nós podemos deitar, nós podemos dormir em paz e logo pegar no sono, porque aquele que não dorme é que nos faz habitar em segurança, repousar em segurança. Isso fala também em Salmo 121, verso 4. Deus é o guarda fiel do teu povo. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixarei vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora para todo sempre. Então, irmãos, o próprio Davi, ele fala, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele reconhecia que o socorro só poderia vir das mãos de Deus. O socorro vinha do céu, não era da terra. Porque ele fala que fez os céus e a terra. Então, somente de Deus poderia vir o socorro. Ele fala que Deus não deixaria ele vacilar o pé. Porque Deus, ele não dorme. Tosquenejará é Deus que não falha. É um Deus que não dorme. É um Deus que não é um Deus como o homem. O homem, muitas das vezes, eles oferecem algo, muitas das vezes, eles prometem algo, mas não cumprem. E nós nos frustramos quando nós contamos com a força do homem, a força do nosso braço. Mas quando nós contamos com o Senhor, fala que o Senhor, ele não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Nós temos um guarda, irmãos, um guarda de Israel.
Vocês têm ideia do que é um guarda? Ele guarda nós dia e noite. Então, por isso que Davi tinha essa segurança de dormir tranquilo, em paz me deito, em paz eu durmo, porque o Senhor é quem me guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. É Deus que nos guarda, guarda a nossa alma. Talvez nós esteja passando por um conflito, por algo temeroso aos nossos olhos, mas nossa alma está tranquila, nossa alma está em paz. O Senhor é quem guarda a nossa entrada, a nossa saída, desde agora para sempre. Amém, irmãos?